Olá, vamos falar mais um pouco aqui sobre ferramentas de planejamento e controle. Eu sou o professor Ivan De Favre e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o Balanced Scorecard, BSC, uma ferramenta formada para organizar o planejamento e o controle das organizações. Então, pessoal, o BSC ele é uma ferramenta que é muito flexível. Ele pode ser usado tanto para apoio no planejamento, quanto para o apoio no controle e também na análise de desempenho das empresas. Ela é uma ferramenta relativamente nova, foi construída por volta dos anos 90 em alguns trabalhos dos autores Robert Kaplan e David Norton de Harvard, nos Estados Unidos. Ao longo de diversos trabalhos, eles foram construindo a premissa desse BSC, que ao longo do tempo, ao longo desses últimos 24 anos, desde a publicação definitiva do artigo que trouxe esse trabalho, permitiram ele se tornar uma das ferramentas mais populares que nós temos hoje em dia para planejamento e controle nas organizações. Basicamente, o BSC ele vai ser definido como uma série de medidas de desempenho. Inclusive, é isso que significa Balanced Scorecard, indicadores de desempenho balanceados. Esses indicadores balanceados, eles são divididos em 4 perspectivas diferentes. Por que eles são balanceados? Porque eles interagem entre si. Esses indicadores são interdependentes entre si. As perspectivas são, primeira, uma perspectiva financeira. A segunda perspectiva é a perspectiva de clientes. Nós temos a perspectiva de processos internos e, por fim, a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Nós vamos então agora ver um pouco sobre cada uma dessas 4 perspectivas, entender o que nós olhamos em cada uma delas. Primeiro, na perspectiva financeira, nós analisamos a forma como as decisões impactam nas metas estabelecidas para a nossa empresa, ou seja, o que cada decisão nossa traz para nós de ganho ou perda de resultado. Então, é isso que nós olhamos na perspectiva financeira, nós olhamos para a geração de caixa, para a geração de resultado para a nossa empresa. O foco principal dessa perspectiva, então, é a definição de estratégias que permitam aumentar as receitas e reduzir os custos, o que, por sua vez, faz o resultado aumentar. Mais receitas, menos custos, melhor resultado. Na perspectiva de clientes, nós olhamos para estratégias que vão estabelecer a empresa no mercado, estratégias para aproximar a empresa dos seus clientes, para que essa empresa consiga, fidelize os seus clientes. Então, essas estratégias, dentro dessa perspectiva, vão afetar a forma como essa empresa vai se relacionar com esses clientes, para ampliar a participação dela no mercado, ou seja, conquistar novos clientes, fidelizar os clientes antigos, para aumentar, então, a força dessa empresa no mercado, aumentar a participação, o market share dessa empresa. Na perspectiva de processos internos, nós olhamos para aqueles processos que são realizados pela empresa, nós olhamos para as atividades que são realizadas com o intuito de atingir os objetivos da empresa. Então, nessa perspectiva de processos internos, nós vamos estabelecer quais as técnicas, quais as atividades vão ser realizadas e estabelecer estratégias para melhorar a eficiência e a eficácia de todas essas técnicas, atividades ou tecnologias, de uma forma que nos permita ampliar os resultados da empresa também, melhorar a empresa como um todo. E já na perspectiva de aprendizagem e crescimento, nós temos um foco nos nossos funcionários, nós temos o foco no pessoal que faz as coisas acontecerem, no pessoal que forma a nossa empresa. Dentro das estratégias que são formadas nessa perspectiva, nós vamos ter aí medidas para capacitação e melhoria do quadro funcionário, do quadro de funcionários, sempre pensando em
buscar o crescimento através dos recursos humanos. Quando nós tivermos pessoal mais capacitado, um pessoal mais motivado para trabalhar, esse pessoal vai produzir melhor, vai render mais e vai fazer com que a empresa cresça de forma mais sustentável. Aqui um breve exemplo de uma construção dessas perspectivas. Então, nós sempre partimos da visão e da estratégia da empresa. O que é a visão? A visão é onde a empresa quer chegar, é aquilo que a empresa olha para si, o que a empresa espera de si mesma no futuro. E a estratégia são as formas de se alcançar essa visão. A partir da visão e da estratégia formada da empresa, a empresa vai definir essas questões. Quais são as nossas metas financeiras, relacionadas aqui com a nossa perspectiva financeira? Quais são os clientes que nós queremos atender? Qual é o nosso público-alvo? Quais as formas que nós vamos utilizar para conquistá-los e para reter esses clientes, para fazer com que eles voltem a comprar de nós? Então, essa aqui são as perguntas que nos fazemos na perspectiva de clientes. E na perspectiva de processos, nós nos perguntamos quais esses processos do negócio que são fundamentais para oferecermos valor aos nossos clientes. Então, apesar de nós termos essa divisão das perspectivas, normalmente sendo apresentada a partir da perspectiva financeira até a perspectiva de aprendizagem, quando nós formos montar as nossas estratégias dentro do nosso Balanced Scorecard, nós vamos olhar primeiro para a aprendizagem e crescimento, para essa perspectiva focada nas pessoas. Por quê? Veja aqui essa questão. Mantemos nossa capacidade de mudar e melhorar? Ou seja, nós olhamos para o nosso pessoal, nós falamos, o nosso pessoal, ele está capacitado para o que nós precisamos fazer? Se ele não está totalmente capacitado, nós temos condições de fazer com que esse pessoal mude, com que esse pessoal se capacite, que ele melhore, que ele consiga se alinhar à nossa missão da empresa, à nossa visão de empresa? Quando nós tivermos os nossos funcionários capacitados, que eles estiverem aptos para mudança, eles estiverem preparados para a mudança de cenário, uma mudança de atitude, uma mudança inclusive de procedimentos, nós podemos ir para a nossa perspectiva de processos internos. Vejam essa questão aqui. Melhoramos processos de negócios essenciais de modo que possamos oferecer mais valor ao cliente? Então, nós partimos aqui da perspectiva de aprendizagem, onde nós melhoramos o nosso pessoal para que o nosso pessoal consiga executar melhores processos de uma maneira melhor. Na perspectiva de processos, nós vamos olhar para o que nós podemos melhorar nos nossos processos para fazer com que os nossos clientes percebam mais valor. Então, nós teremos aqui um pessoal mais bem capacitado e um processo melhor delineado que vai trazer mais valor ao cliente. Aí nós partimos para a perspectiva de clientes. Os clientes reconhecem que oferecemos mais valor? Ou seja, se nós capacitamos nosso funcionário aqui, se nós melhoramos os nossos funcionários aqui, nessa perspectiva aqui, nós vamos criar estratégias para nos auxiliar a demonstrar esse valor criado para o cliente, a demonstrar para o cliente que nós estamos aptos, que nós estamos comprometidos em oferecer valor para ele, em oferecer soluções para esse cliente. E tendo um cliente satisfeito, um cliente que reconhece o valor da empresa, nós partimos então para a perspectiva financeira, onde nós vamos nos perguntar, nosso desempenho financeiro melhorou? Nós adaptamos aqui nos funcionários, capacitamos melhor eles, nós adaptamos e melhoramos nossos processos, nós buscamos meios de fazer com que os nossos clientes percebessem mais valor na nossa empresa, nas nossas atividades. Será que tudo isso fez com que o nosso desempenho financeiro melhorasse? É isso então que é o objetivo do BSC. É criar alternativas, estratégias em cada uma dessas perspectivas para que, nessa forma cíclica aqui, nessa forma linear, nós consigamos, no fim das contas, melhorar o desempenho financeiro. No final,
o BSC culmina nisso, culmina em resultado, em desempenho. Então, quando nós vamos construir o nosso BSC para nós buscarmos esse resultado, buscarmos esse desempenho, nós vamos olhar para alguns elementos. São 5 elementos principais que compõem o BSC, que compõem a estrutura básica do BSC. O primeiro desses elementos é o que nós chamamos de mapa estratégico. O segundo são os objetivos. Em terceiro vem as metas. Em quarto, nós temos as medidas ou indicadores. Algumas pessoas chamam de medidas, outras de indicadores. E o quinto são as iniciativas ou planos de ação do BSC. Nós vamos ver então agora cada uma desses cinco elementos. O mapa estratégico. O mapa estratégico ele é uma ferramenta para nós colocarmos os objetivos da empresa e distribuirmos eles de acordo com as perspectivas. Notem, esses objetivos aqui não são os objetivos do BSC, são os objetivos da empresa. Veja bem, objetivos da empresa. Então, a empresa terá os seus próprios objetivos. Os objetivos para crescimento, seus objetivos de melhoria, o que ela espera alcançar para si. Esses objetivos da empresa vão ser distribuídos de acordo com as perspectivas. Nós vamos olhar para cada objetivo que nós temos e ver em qual das perspectivas esse objetivo se encaixa para então alinharmos os objetivos entre si. Aqui então está um exemplo de mapa estratégico. Nós temos aqui alguns objetivos da empresa. Automatizar processos, realizar treinamentos, motivar funcionários, implantar um sistema de informação, são objetivos que a empresa possui, que esse cara aqui, que montou esse planejamento, colocou como perspectiva de aprendizagem e crescimento. Vocês podem perceber aqui que nós temos em cada perspectiva uma série de objetivos, e vejam essas setas, como esses objetivos se relacionam entre si. Os objetivos aqui da perspectiva de crescimento se relacionam com os objetivos da perspectiva de resultados. Esses daqui, por exemplo, implementar sistemas de informação, treinamentos e motivação, eles não se relacionam diretamente com algum dos objetivos da perspectiva de crescimento, mas sim com a perspectiva de processos, perdão. Mas sim, eles se relacionam com essa perspectiva como um todo, ou seja, funcionários motivados, melhor treinados e com um melhor sistema de informação vão permitir processos mais bem estruturados, processos melhor realizados. Já esse objetivo de automatização de processo, ele se relaciona diretamente com aumentar a rapidez nos caixas e com repor o estoque com eficácia. São objetivos aqui dessa empresa. Quando nós olhamos para os objetivos dentro da perspectiva de processos, nós vemos que todos eles se relacionam diretamente com os objetivos da perspectiva de clientes, e alguns deles se relacionam inclusive entre si, como por exemplo, oferecer produtos de qualidade se relaciona diretamente com apresentar os produtos de forma atrativa. Diversificar a oferta de produtos também se relaciona com oferecer produtos de qualidade. Dentro da perspectiva de clientes, quase todos esses processos internos acabam culminando na satisfação dos clientes. Dentro aí nós temos outros objetivos, como fidelização e aumento do número de clientes, e são objetivos que se relacionam diretamente com os objetivos da perspectiva financeira. Se vocês prestarem bem atenção na construção desse mapa estratégico, vocês vão ver que nós temos tanto desde os nossos objetivos aqui embaixo da perspectiva de aprendizagem, passando por todas as demais perspectivas, todos os nossos objetivos vão culminar em aumentar a rentabilidade. Esse objetivo, então, vai ser o objetivo básico, o objetivo central, onde vai culminar todo o processo de planejamento dessa empresa. Então, aqui vocês podem ver como funciona o mapa estratégico. Nós desenhamos os objetivos
com quais outros objetivos cada objetivo se relaciona, de modo que nós possamos segui-los, que nós possamos, sabemos que para conseguir um objetivo, existem outros que devem ser conquistados antes, que devem ser alcançados antes. E aqui vou falar para vocês de objetivos. Esses objetivos não são os mesmos que nós vimos ali no mapa estratégico. Aqueles são os objetivos ali da nossa empresa. Os objetivos aqui no mapa estratégico são as premissas estratégicas determinadas pela empresa para cada perspectiva. Então, para cada perspectiva, nós vamos formular objetivos. Formulando esses objetivos, nós vamos conseguir, então, identificar as metas, identificar os indicadores. Então, o que são as metas? As metas envolvem a determinação de como atingir esses objetivos. Por exemplo, se nós tivermos um objetivo na perspectiva financeira de aumentar a rentabilidade, nós temos que ter uma meta para atingir esse objetivo. Qual que vai ser o objetivo ali? Se o seu objetivo foi aumentar a rentabilidade, a meta provavelmente vai ser algo como aumentar em 20% a rentabilidade da empresa, ou aumentar a geração de caixa da empresa em 20%, talvez. Então, o enfoque dessas metas é determinar como nós vamos atingir, ou seja, parâmetros, quantificar os parâmetros para nós conseguirmos alcançar os objetivos dentro de cada perspectiva. Já as medidas ou indicadores são os parâmetros que nós vamos utilizar para atingir essas metas, para controlar essas metas. Então, se a nossa meta for, por exemplo, aumentar em 20% a nossa rentabilidade, qual vai ser o indicador que nós vamos utilizar? Qual vai ser o parâmetro de comparação que nós teremos para conseguir identificar se nós atingimos ou não esse objetivo? Então, as informações, os indicadores são sempre objetivas para indicar se atingiu ou não atingiu aquela meta. Aqui eu trago um breve exemplo para vocês. Por exemplo, na perspectiva de cliente, nós temos aqui a satisfação do cliente medida pelos resultados de pesquisas. Ou seja, nós temos um objetivo aqui, provavelmente, de satisfazer o cliente. Daí você se pergunta, como que eu vou identificar se eu satisfiz o meu cliente ou não, se o meu cliente está satisfeito? Um resultado de uma pesquisa de satisfação. O resultado esperado é superior, maior, ou seja, mais. Você espera que o resultado que você tenha ao final de um determinado período, nessa pesquisa de satisfação, seja melhor do que o resultado que você teve no início. Outras medidas, número de reclamações ou participação de mercado, são outras formas, outros indicadores que nós podemos usar para medir o desempenho dos nossos objetivos, ou seja, para nós compararmos se o objetivo foi formulado corretamente, se o objetivo foi alcançado corretamente ou não. Já as iniciativas ou planos de ação, elas vão representar as ações práticas que nós vamos realizar para tentar alcançar essa meta. O que nós vamos efetivamente fazer para alcançar a meta. Por exemplo, aqui, na perspectiva de aprendizagem, nós temos lá uma meta de reduzir a rotatividade de funcionários. Nós temos essa meta, possivelmente o nosso objetivo seria reduzir a rotatividade, a meta seria, por exemplo, reduzir em 20% o número de trocas de funcionários em um determinado período. O nosso indicador seria o número de trocas de funcionários, o número de funcionários demitidos e contratados para uma mesma vaga. E a iniciativa plausível, uma iniciativa que seria adequada para essa meta, para esse objetivo, seria implementar uma bonificação ou um aumento para cada funcionário a cada X anos que ele completasse na casa. Ou seja, se você ficar aqui a cada mais de 2 anos, a cada 2 anos completos na empresa, você recebe um aumento de tantos por cento no salário, ou você recebe uma bonificação de aniversário na empresa. Seria uma forma, então, de estimular os funcionários a ficar lá. Então,
uma aplicação prática aqui dessa iniciativa. Daí agora aqui algumas vantagens e desvantagens que alguns autores que falam sobre o BSC citam desse modelo, dessa ferramenta. Como uma vantagem do BSC, nós temos principalmente a sistematização dos processos empresariais e a adoção de uma visão abrangente, considerando as principais perspectivas relacionadas a ela, e também a mensuração do desempenho para os objetivos propostos. Isso é trazido para nós aqui pelos autores Anthony e Govindarajan, que eles falam basicamente o quê? A partir do BSC, você consegue sistematizar todos os seus processos, você consegue visualizar de forma gráfica, de forma simplificada, quais são os seus objetivos, as metas para cumpri-los, o que você vai precisar fazer para conseguir cumprir, e você ainda consegue, ao mesmo tempo, uma ferramenta para medir o desempenho, para mensurar o desempenho desses objetivos, se você os cumpriu ou não cumpriu, e qual o nível de desvio no cumprimento desses objetivos. Uma outra vantagem que esses autores falam para nós é a sinergia obtida através da vinculação dessa estratégia num único instrumento. Esses autores falam que existem formas de planejamento, existem ferramentas que acabam sendo muito focadas em apenas uma área, um setor específico da empresa, uma especialidade específica dentro da empresa. No BSC, nós temos um conjunto de fatores que envolvem a empresa como um todo, que envolvem praticamente tudo que se relaciona com a empresa. Aprendizagem, ou seja, pessoal, nós temos os processos, nós temos os clientes que compram de nós e as finanças que são o resultado disso tudo. Então, nós temos sinergia, nós fazemos com que todas as áreas da empresa trabalhem de forma conjunta, de forma vinculada, observando as ligações, as relações entre os objetivos de cada uma dessas áreas da empresa. E tudo isso é resumido ali em um único instrumento. Nós temos um instrumento que traz o planejamento de todas as áreas, a medida de desempenho de todas as áreas apenas nele. E nesse sentido, nós temos ainda uma empresa, nós vamos ter uma empresa que avalia de forma mais eficiente e que consegue ter um ajuste mais constante nos seus planejamentos, tanto no estratégico quanto no operacional. Assim, você tem uma rotatividade melhor no planejamento, você não permite que o teu planejamento fique defasado, devido a essa característica de sinergia. E já algumas desvantagens que esses autores falam para nós sobre o BSC são principalmente o alto custo para montagem e a falta de pessoal capacitado para a construção, falta de sinergia entre as metas de longo prazo e os efeitos de curto prazo, e também a dificuldade de alinhamento da ferramenta com a cultura organizacional da empresa. Por que isso? Alto custo para montagem. Por que tem um alto custo para se montar um BSC? Aqui eu parto sempre daquela premissa de tempo é dinheiro. Quando você tem uma ferramenta como essa, que é uma ferramenta complexa, uma ferramenta que abrange toda a empresa, você vai demandar um alto tempo para conseguir montar ela. Você vai demandar um alto tempo, possivelmente vão ter que haver várias reuniões com várias pessoas dentro da empresa, discutindo objetivos, discutindo metas, discutindo indicadores e discutindo iniciativas. Essas pessoas todas que vão ter que se debruçar por muito tempo, várias horas, reuniões muitas vezes longas, para fazerem esse planejamento, para montarem essa ferramenta, essas pessoas poderiam estar em outras atividades que estariam gerando resultados econômicos para a empresa. Então, ou seja, quando você parte do princípio de montar uma ferramenta como essa, principalmente em uma empresa de grande porte, você acaba sacrificando, na verdade, um resultado de curto prazo, um resultado de curto prazo, uma vez que boa parte ali de um pessoal que poderia estar produzindo dentro da empresa está centrado na construção desse planejamento para o longo prazo.
e também a falta de pessoal capacitado. Muitas vezes os gestores, os gerentes, os supervisores de determinados setores de uma empresa não possuem o conhecimento adequado dessa questão estratégica, dessa questão de construção de objetivos, metas, indicadores, para conseguir construir um BSC adequado. E assim, se você tenta construir um BSC sem ter o conhecimento de como funciona cada um desses elementos, a tendência de você fazer ou cometer erros nesse planejamento tende a ser maior. Um outro ponto é essa falta de sinergia entre metas de longo prazo e efeitos de curto prazo. Porque muitas das perspectivas envolvem mudanças para longo prazo. A aprendizagem é uma mudança de longo prazo. Processos internos também representam mudanças para longo prazo. Então, você vai ter um prazo mais longo para você conseguir realizar os objetivos dos níveis inferiores desse BSC, desse planejamento. Os níveis superiores, clientes e financeiro, eles vão depender das construções dos níveis inferiores, dos objetivos dos níveis inferiores, para poderem ser realizados. Então, isso faz com que as melhoras nos resultados, a melhora nos resultados, o alcance dos objetivos financeiros da empresa no longo prazo, acabe sendo um prazo longo, um prazo bem estendido, e você vai ter efeitos de curto prazo. Você vai ter despesas, você vai ter gastos com investimentos, tanto para conseguir melhorias nas perspectivas de aprendizagem, quanto na perspectiva de processos internos. Você vai ter esses gastos de curto prazo, muitas vezes são investimentos relativamente altos, dependendo do estágio que a tua empresa está naquele momento. E esse gasto de curto prazo que você vai fazer só vai trazer resultado de fato no longo prazo. Ou seja, vão levar 2, 3, 4 anos para você conseguir atingir aqueles objetivos financeiros. Por isso, muitas empresas acabam tendo receio de aplicar o Balanced Scorecard, por receio de não conseguir mitigar esses resultados negativos que ele pode apresentar no período de aplicação. E uma última desvantagem colocada pelos nossos autores, Antônio Govindarajan, é a dificuldade em alinhar essa ferramenta com a cultura organizacional. Ou seja, você fazer com que a cultura da empresa se adapte em olhar para essa ferramenta, em olhar para essas perspectivas, em trabalhar seguindo esse ciclo de perspectivas, de foco em aprendizagem, que traz um foco em melhoria de processos, que traz um foco em conquista de clientes e que, por fim, traz um foco em conquista de vantagens financeiras e resultados financeiros. Então, muitas vezes, a cultura da empresa, os próprios funcionários, não conseguem se adequar de forma correta a esse processo, o que pode trazer problemas iniciais, ou seja, dificuldade no alcance dos objetivos. E também aqui algumas críticas que são trazidas ao BSC por alguns autores e teóricos mundo afora são que o BSC ele está, assim como qualquer outra ferramenta gerencial, sujeito tanto a elogios quanto às vantagens e também quanto a críticas em construção. E essas desvantagens representam fortes críticas. Nós temos muitos autores que criticam quanto a implantação do BSC, quanto a essas desvantagens, e também fazem críticas relacionadas a 3 fatores, que são fatores conceituais, estruturais e gerenciais. Os fatores conceituais do BSC dizem respeito à concepção dos objetivos, à concepção das metas, que, assim como nós vimos nas desvantagens anteriores, muitas vezes nós não temos um pessoal capacitado para criar este conceito de forma adequada. Já os fatores estruturais dizem respeito à estrutura dele, a como que nós vamos fazer com que os objetivos se relacionem, a identificar a relação entre os objetivos
e também conseguir aplicar alcançar esses objetivos, buscar esses objetivos de uma forma estruturada, ou seja, conquistar o objetivo de uma perspectiva inferior para assim conseguirmos alcançar o objetivo da perspectiva superior. É uma outra crítica feita quanto a uma dificuldade na implementação. E também fatores gerenciais, que são a aplicação de fato disso, a atuação das gerências, a atuação dos gestores que coordenam a implementação dessa ferramenta, que muitas vezes esses gestores eles podem não ter o domínio total desses objetivos, o domínio total das iniciativas que foram propostas e podem ocasionar erros na aplicação, erros na execução desses objetivos, dessas metas, podem fazer com que o nosso BSC não tenha resultados positivos ou não tenha os resultados esperados dele, ok? Então, já falei sobre isso. Em geral, então, o nosso BSC vai ser um processo completo de planejamento e controle, que vai ser reunido em diversos níveis de planejamento, ou seja, nós vamos trabalhar dentro do BSC tanto um planejamento em nível mais estratégico, nós vamos acabar olhando para um nível tático, gerencial, e também vamos olhar para um nível operacional, tá? Então, todos os níveis de planejamento estão inclusos ali dentro. Inclusive, o BSC, ele traz essa aproximação do planejamento estratégico, dos objetivos globais da empresa, com o planejamento operacional, que diz o que fazer de fato para alcançar esses objetivos. Nós temos sempre, então, o BSC com medidas claras para o controle e avaliação dos resultados. Então, nós conseguimos planejar e nós conseguimos controlar o que foi planejado, controlar a execução do planejamento. Nós acabamos tendo todas as etapas do processo de gestão, planejamento, execução e controle, resumidas dentro de uma única ferramenta, que é o Balanced Scorecard. E aqui eu só trouxe um breve exemplo, né, de como nós podemos montar cada perspectiva, tendo seus objetivos, medidas, metas e iniciativas, sempre partindo da visão e estratégia global da empresa. Então, muito obrigado a quem acompanhou aqui. É isso a aula, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, me chama aqui no meu e-mail que nós conversamos. Muito obrigado.